E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e mais uma semana, mais uma segunda-feira estreando um vídeo novo, sempre carregando aquela nobre missão de dizer que, puxa, olha só como matemática não é só aquela coisa chata que cai na sua prova. Matemática tem coisas interessantes, matemática tem coisas divertidas, matemática tem coisas legais, matemática tem coisas úteis. E esse, seguindo a linha principal do canal, é o nosso vídeo de número 42. 42 é um número muito famoso, é um número que é importante na cultura nerd geek. Ele é o número que, de acordo com Douglas Adams, ele é a resposta para a vida, para o universo e para todo o resto. Então, no vídeo número 42, faria sentido que a gente tentasse falar sobre isso. Falar sobre a vida de quem? Da minha? Sim, eu não sei exatamente de quem seria. Talvez no futuro eu fale um pouco mais da minha vida, mas pelo menos não hoje. Sobre o universo e sobre tudo mais... Sim, é isso que a gente vai falar hoje. O problema é que o infinito, se você for pensar pelo menos em 2D para facilitar as coisas, você pode ir infinitamente para a esquerda, você pode ir infinitamente para cima, você pode ir infinitamente para a direita, você pode ir infinitamente para baixo, você pode ir infinitamente para todos os lados, para todas as direções. E é tentando pegar essa coisa de, puxa, se todo infinito, se todos os infinitos de todas as direções ficassem no único ponto, eu conseguiria analisar todos os caminhos para o infinito de uma vez só. Esse é o conceito de você inverter o universo. É como se você pegasse todas as direções, todos os infinitos possíveis e jogasse todos eles para o centro desse círculo. Então o centro do círculo seria o universo e você olharia ele do avesso, como se ele estivesse de fora para dentro, em vez de dentro para fora, que é o que a gente está acostumado. E é com esse conceito que a gente começa o vídeo de hoje, com você tentar pegar todo o universo e fazer ele caber dentro de uma circunferência. E esse processo de você pegar qualquer direção para a qual você fosse andar infinitamente e esse infinito você trataria como se ele fosse um ponto. Não existe um ponto que seja exatamente igual ao infinito, porque infinito não é um número. Você não poderia representar ele numericamente ou geometricamente mesmo como alguma coisa existindo. Mas a gente abstrai esse conceito como se o centro do círculo representasse você ir para o infinito naquela direção. Esse é o processo que a gente vai pegar e fazer todo o universo e inverter ele, como se você tivesse um círculo e pusesse o que está dentro fora, o que está fora dentro, virar o universo do avesso. Esse é o processo chamado inversão em relação ao círculo, inversão em relação à circunferência, onde a gente pode pegar qualquer ponto e inverter ele de dentro para fora ou de fora para dentro, seguindo duas regras básicas. A primeira, se você tem a semirreta que liga a origem até o ponto, o seu ponto inverso vai estar na mesma reta. Você vai manter a direção angular dele em relação à origem. E a segunda regra, a distância do ponto inverso ao centro do círculo, do ponto original ao centro do círculo, quando você multiplicar as duas, elas vão ser iguais ao raio ao quadrado, que é um jeito de dizer que você tem uma proporção entre a distância do ponto original à origem para o raio, é a mesma proporção entre o raio e o ponto inverso até a origem. Multiplicando essas duas coisas, a gente teria essa proporção, mas como multiplicações são mais fáceis do que divisões para fazer, a gente descreve isso dessa forma, que facilita um pouco o jeito de dizer. O processo para fazer o universo caber dentro da circunferência. Digamos que a gente tenha um ponto aqui, representado por esse pontinho roxo, P. A gente tem O, a origem, o centro do círculo. E aí a gente cria a semirreta ligando os dois com a magia da edição. Pá, apareceu a nossa semirreta. E aí o nosso ponto inverso, ele vai ser um ponto que está nessa mesma semirreta. E do lado de dentro do círculo, se o P estiver do lado de fora e vice-versa. Esse ponto P', ele vai ser um ponto de modo que essa distância de O até P, vezes a distância de O até P', vai ser a mesma coisa que o raio ao quadrado. E aí a ideia é que se você fizer esse processo para qualquer ponto possível do mundo, você poderia pegar um quadrado, que eu ilustrei aqui com um quadrado verde. Cada ponto desse quadrado você poderia inverter ele e gerar uma imagem dele, que não vai mais ser um quadrado, vai ser um negócio meio deformado. Para a gente fazer isso, não é um processo complicado, é um processo que é surpreendentemente simples e a gente pode assumir duas coisas para facilitar um pouco a vida. A primeira, a gente pode supor que o círculo está com centro na origem sem nenhum problema. Ah, olha só, o Luke apareceu cedo. Ah, por que então, Luke? Então explica pra gente por que você pode supor que o círculo está sempre na origem. Muito bem, porque a gente aprendeu já a deslocar gráfico. Então, se o círculo não estiver com o centro na origem, a gente pode deslocar todos os gráficos até que o círculo se encontre na origem. E aí, se for necessário, a gente desloca de volta. E é exatamente isso. Se o círculo não tivesse com o centro na origem, você poderia deslocar ele. E aí ter o processo igual, feito, bonitinho. Então a gente vai assumir sempre que o círculo tem centro na origem. Outra coisa que facilita um bocado a nossa vida é supor que o raio do círculo é 1. Ah, olha só, e o Luke também sabe por que disso. Por que disso então, Luke? Nos conte. Por que você pode supor que o círculo tem sempre raio 1?
Muito bem, porque se o círculo não tivesse raio 1, se ele tivesse raio 2 ou 3, a gente já aprendeu 2 vídeos anteriores que você pode comprimir ou esticar gráficos. Então, se o círculo tiver um raio menor que 1, você pode esticar ele até que o círculo fique com raio 1. E se ele tiver um raio maior que 1, você pode comprimir ele para que ele fique com raio exatamente igual a 1. E é exatamente isso. Então, a gente vai supor essas duas coisas. Que o círculo está sempre com o centro na origem e que o raio dele é igual a 1. Se não fosse, o processo seria facilmente transformado usando a coisa de 2 vídeos anteriores. Que eu vou deixar o link na descrição, agora que o Luke me deu bronca para eu não esquecer. Luke, obrigado de ajudar a gente hoje, obrigado por falar bem desse vídeo, 2 vídeos anteriores que a gente fez, explicando algumas coisas de gráfico. Você quer falar mais alguma coisa, dar mais algum recado? Esse efeito é novo, eu não conhecia ainda. Obrigado pela participação, Luke. Então agora que a gente tem essa enorme facilitada de vida, que é o fato de que se você souber como inverter em relação a um círculo, qualquer outro círculo utilizando ou deslocamento, ou esticar, ou comprimir, a gente também saberia fazer isso modificando os gráficos. A gente pode pensar no caso mais simples. Vamos inverter qualquer coisa em relação ao círculo de centro na origem raio 1. E qualquer outro círculo a gente poderia adaptar depois, caso fosse necessário. Para aprender a fazer isso, eu vou supor que a gente tem um ponto XY genérico, e a gente vai calcular o inverso dele em relação a essa circunferência de centro na origem raio 1. Aqui com a magia de edição eu coloquei um círculo desenhado, e agora utilizando os eixos que foram colocados aqui com a magia de edição, vamos escrever um ponto genérico, P com coordenadas XY, o que quer dizer que a projeção dele no ', X cai no ponto X, a projeção no eixo Y cai em Y, e criando o segmento de reta que liga isso até a origem, o nosso ponto P' inverso, que tem coordenadas A e B, vai ter coordenada A no eixo X e B no eixo Y. Relações que são importantes. Esse triângulo formado por P, a origem, e essa projeção do X, e P', a origem, e a projeção no ponto A, são semelhantes. O que quer dizer que se a gente olhar o cateto vertical de cada um deles, eles vão ser proporcionais aos catetos horizontais se a gente olhar os triângulos, porque eles são semelhantes. Então, X é proporcional a A, da mesma forma que Y é proporcional a B. Como a gente sabe XY quer achar a B, eu vou isolar uma dessas variáveis, por exemplo, a variável B, e ela vai valer y vezes A sobre x. Além disso, a distância de P até a origem vezes a distância de P' até a origem tem que ser igual ao raio ao quadrado. Como a gente supôs que o círculo tem raio 1, isso vai ser igual a 1. A distância de P até a origem a gente pode calcular usando Pitágoras. Ele vai ser raiz de x² mais y². E a distância de P' até a origem também é calculada com Pitágoras, ele vai valer raiz de a² mais b². A gente pode pegar essa equação, elevar todos os termos ao quadrado, e eu vou usar esta relação que a gente obteve aqui em cima para trocar o b por y vezes a sobre x. Ao mesmo tempo, para a gente ganhar eficiência, eu vou também dividir por x² mais y² jogando isso para o outro lado. E agora a gente pode usar a magia de edição para limpar um pouco a parte que a gente já usou das contas e seguir com a parte que interessa. Eu amo edição. Do lado esquerdo da equação a gente pode botar a² em evidência e fazer a soma dessas duas frações que estão dentro do parênteses. A gente pode isolar o a². E na hora de tirar a raiz quadrada tem aquele problema de sinal, de se é mais ou se é menos. Pela relação que a gente tinha dos ângulos, o importante é que se o x for positivo, A será positivo, se o x for negativo, A será negativo. Da mesma forma que a gente vai fazer para o B, se o B for positivo, Y é positivo, se o B for negativo, Y é negativo, porque XY e AB estão sempre no mesmo quadrante, então eles têm sempre os mesmos sinais, seja lá quais eles forem. E esta expressão determina como a gente encontra o nosso ponto A. O ponto B ele pode ser encontrado fazendo o processo ridiculamente parecido, só que lá em cima, lá no começo, nesse ponto, onde a gente, ao invés de isolar o B, se a gente tivesse isolado A, a gente obteria o B primeiro, ou ainda, um jeito mais eficiente seria, já sabendo o valor de A, substituir nessa equação e determinar o B. Fazendo isso, a gente vai obter que
A vai ser x sobre x² mais y² e b vai ser y sobre x² mais y². O que quer dizer que, se você tem o gráfico de uma função, trocando x por x sobre x² mais y², trocando y por y sobre y² mais y², a gente consegue ter o gráfico da função inversa, também a equação dele, porque se a gente tem um, a gente tem o outro e vice-versa. Vamos agora para a parte que seria mais divertida, que seria mostrar alguns gráficos interessantes, algumas coisas que seriam legais de se ver. Se você tem uma reta tangente e faz o inverso dele, você vai obter um círculo que é tangente e, ao mesmo tempo, tangente à origem. Coisa interessante é que, como a reta vai para o infinito, tanto para cima quanto para baixo, no exemplo dessa que está desenhada, a sua coisa invertida, esse negócio que vai para o infinito, ele vai sendo jogado para a origem. Se a gente fosse tentar inverter, por exemplo, esse ponto aqui, ligando a reta dele até a origem, o inverso dele seria esse aqui. Se você for mais para cima, ele vai chegando mais e mais perto da origem. Outra coisa interessante, se você pegar um círculo que tem centro na origem e fizer o inverso dele, ele vai virar um círculo com centro na origem menor. Se ele estiver dentro, ele vai para fora. Coisa importante sobre esses exemplos interessantes, o inverso de um é o outro, o inverso do outro é um. Então, se você inverter o círculo laranja, ele vira o círculo azul. Se você inverter o círculo azul, ele vira o círculo laranja. Outro exemplo legal, se você tem círculos deslocados, pode ser que você inverta ele e ele vire um círculo deslocado, ou ele pode virar uma reta, dependendo da posição desse círculo. Basicamente, se os círculos passam pela origem, essa origem ela tenderia a infinito e você acabaria tendo uma reta, quando você faz o inverso dele. Em geral, qualquer reta vira um círculo, e círculos podem ou virar outros círculos ou virarem retas. Obviamente, se o círculo vem de uma reta, quando você inverter ele volta a ser a reta. Alguns exemplos que são mais exóticos, assim, que eles são mais bonitos visualmente. Esta elipse. A elipse, ela tem distâncias diferentes na horizontal e na vertical, então quando você inverter ele não vai virar um círculo perfeito. E como a inversão em relação ao círculo, quanto mais distante você tiver na figura original, mais próximo da origem vai ficar o seu objeto. Essa coisa, quanto mais comprida ela for na horizontal, mais apertada a imagem dele invertida em relação ao círculo vai ficar. A gente pode alongar ele mais ainda e ver que esse efeito vai ficando cada vez maior. E também dá para acontecer o inverso. Quanto mais você achata, mais a imagem vai se afastar do círculo. Então, essa elipse vira esse 8 grandão e vice-versa. Se a elipse não tiver com centro na origem, podem acontecer coisas interessantes. Por exemplo, essa elipse que tangencia a origem, ela vai virar um arco que vai até o infinito. Coisas que tangenciam a origem vão para o infinito. No entanto, se é uma elipse que não tem centro na origem, mas ainda assim contém a origem no interior dele, ele vai virar um cardioide, um coraçãozinho, coisa que a gente viu naquele vídeo nosso de coordenadas polares. Ou se vocês gostam de gráficos bonitos, esse aqui em cima do card é uma boa recomendação, é um vídeo de coordenadas polares. Uma elipse que esteja totalmente deslocada, que não tem eixos de simetria, vai formar uma imagem que é deslocada sem eixos de simetria também. A parábola de centro na origem forma uma figura parecida com a elipse que passa pela origem, muda um pouco a inclinação das coisas, mas se a nossa parábola não passa pela origem, ela acaba gerando um caso muito interessante, que é o fato de que você tem uma curva, ela é fechada para cima na parte que seria a imagem da parte de baixo da parábola. Quando a parábola vai para infinito, a imagem dela invertida em relação ao círculo vai para a origem. Então a gente tem essa coisa que parece uma gota. Agora vamos ficar esquisito. Pegando a função cotangente, elas são vários trechos, vários arcos, que vão repetir infinitamente, e quando a gente faz a imagem dele, cada um deles vai virar uma imagem diferente. Como ele tende a infinito, são todas as imagens que tangenciam a origem. Então, vários arcos vão acabar virando várias coisas que parecem círculos, todos um dentro do outro. E quanto mais distante for a imagem em relação à origem, mais para dentro é o círculo que a gente está trabalhando. Uma hipérbole, se a gente inverter, dependendo da posição da hipérbole, ele vai acabar sempre virando uma coisa que forma o símbolo do infinito. Isso acontece porque a hipérbole ela tende a infinito por 4 direções diferentes. E a gente tem um objeto que tem de origem por 4 direções diferentes, que vai acabar fechando no infinito, quando você vem por essas 4 direções. E a minha descoberta acidental da semana, que eu achei mais legal de todas, é o fato que se você pegar a função cosseno de 3x, ele acaba desenhando uma coisa que eu juro que eu estou enxergando o símbolo do Batman. E é basicamente isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado bonito ou interessante esse conceito de pegar um objeto e inverter ele em relação a uma circunferência. Isso eu tenho certeza que vai ser referenciado quando eu for falar sobre geometrias não planas, geometrias não euclidianas, onde existem processos onde essa inversão de círculo ajuda a gente a entender conceitos de geometria mais avançados. Não vou falar sobre isso hoje, o vídeo já ficou bem grande.
Também não vai ser o próximo vídeo. Eu passei muito tempo falando sobre geometria plana. Queria variar um pouco disso no próximo. Mas ainda assim, é um vídeo que vai ser referenciado no futuro. E é um conceito que por si só é interessante. Você pega esse conceito de inversão ao círculo, e aí quando você vai ver, o cosseno, ele do nada desenha o símbolo do Batman. Desculpa, mas isso é muito legal. Isso é muito da hora. Isso é muito massa. Eu acho isso muito divertido. Matemática sempre tem surpresas. Essa do símbolo do Batman, eu definitivamente não esperava quando eu fui preparar o vídeo da semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, aqui do meu lado está passando o meu e-mail e o meu Twitter, se vocês quiserem entrar em contato. E muito obrigado por estarem comigo mais uma semana. Muito obrigado por acreditarem nesse projeto de que matemática é uma coisa legal, que merece ser divulgada. Se você tem amiguinhos que gostam de matemática, vão gostar do canal, mostra o vídeo, mostra o canal para eles. Muito obrigado. Eu espero ver vocês na próxima e fiquem bem. Tenham uma boa semana. Até a próxima.